Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor e deixar para a nossa meditação, né? O Salmo 20, né? É o salmo que eu tenho sempre ele guardado no meu coração. Faz muito tempo que ele me acompanha toda a minha vida, até hoje. E eu vou cantar o hino 2 da harpa cristã. Se os irmãos quiserem me ajudar, pode ficar à vontade. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. As lutas de aquele, lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso recebem força que só se encontra ali. E se procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essas terras de além e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daquele que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar
eu não posso viver. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de retornarmos aqui e glorificar a Deus pela amizade que temos com o pastor Pinheiro, também com a sua esposa. E como ele diz, a gente é de tudo um pouquinho, né? A gente é concunhado, a gente é amigo, a gente é irmão. E a gente glorifica a Deus por isto, não de hoje, mas desde o tempo em que eu aceitei o Evangelho, aceitei a Cristo como Salvador, que o pastor Pinheiro já era auxiliar de trabalho ali na congregação onde nós fomos congregar. E devido ser concunhado, minha esposa ser irmã da esposa dele, nos aproximamos, né, e aprendemos muito ali no início da nossa fé. Nos anos de 90, no início dos anos 90, aceitamos a Cristo no ano de 92, né, para a glória de Deus. Glorifico a Deus que essa amizade permanece até hoje para a glória de Deus. Rever a minha cunhada, irmã Edinaide, e a boa parte da igreja que aqui está, os obreiros. Deus continue abençoando vocês grandemente. E o pastor Pinheiro formulou esse convite, e eu passei a ele 2 datas. Eu disse: tem essas 2 datas, escolha uma das 2 que dá certo aí para a gente vir. Lembrei que hoje era dia festivo aí, mas deu certo, glórias a Deus. Deus é bom, não é isso? A gente vai glorificando e adorando a Deus até o tempo em que Cristo quiser que estejamos aqui na terra. Igreja de Pérgamo, né, irmãos? Capítulo 2 de Apocalipse, versículo do 12 ao 17. Eu não irei ler novamente o texto, mas gostaria de ler o versículo 16. Tá bom? Bem, verdade é que esses 6 versículos falam muito alto ao nosso coração, não é isto? E nos traz alguns ensinamentos. O pastor Pinheiro escolheu estudos sobre o livro do Apocalipse, não é isso? E hoje, sendo a igreja que está em Pérgamo, versículo 16 diz assim: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quantos dizem amém? Eu não tenho facilidade de memorizar as coisas, por isso que eu escrevo e coloco. Eu disse ao pastor Pedro: coloca a cola aqui do lado, né? Que qualquer coisa a gente vai dando uma olhadinha aqui, para a glória de Deus, não é isso? Mas também, irmãos, semana passada eu tive uma experiência tão boa que eu pensava que era só eu não consigo receber um convite, e se já é um texto, um tema que a gente já pregou, algo que a gente já anunciou, só trazia ali de novo aquela mensagem. Eu pensava que era só eu que tinha essa dificuldade, porque eu vou ler o texto de novo, eu vou escrever alguma coisa, eu vou pedir a direção a Deus tudo de novo, não é isso? E semana eu ouvindo um grande pregador aqui do Brasil, ele falando que ele tem essa mesma dificuldade, e graças a Deus, não só sou eu, tem mais gente aí também que tem essa dificuldade, ou pensa assim como eu penso, né, de não trazer aquela mesma mensagem que já foi elaborada ali para uma outra ocasião, um outro dia, pois a gente sabe que Deus conhece a necessidade da igreja. Deus sabe o que é preciso para aquele dia ali. Certo pregador aqui no Brasil, ele ministrou uma palavra certa feita em uma igreja, foi uma bênção, uma maravilha do céu. E ele filmou aquela mensagem, né, isso, para fazer o seu DVD, para vender ali, para arrecadar fundos, né, para o seu ministério.
E a mensagem ficou boa, só que a filmagem não ficou muito boa. E ele marcou um outro dia, na mesma igreja, com o mesmo pastor, pediu ao pastor para ir novamente. E foi pregar a mesma mensagem. Não sai do mesmo jeito, não tem como. Aí eu assisti as duas e a gente vê que não tem como sair a mesma coisa, porque Deus tem uma palavra hoje para os que vieram hoje para o culto. Glórias a Deus. Não tem negócio de Deus mandar recado para quem está em casa, é para quem está aqui no culto, é para quem está na igreja, não é isso? Para a glória do Senhor. E a gente glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Então, quando a gente lê, irmãos, o Apocalipse, tem algumas informações que eu acredito que o pastor Pinheiro já passou para vocês, ou alguém que ele convidou aí para pregar antes de mim, nos dias anteriores, que se faz necessário a gente lembrar, não é isso? A gente sabe que no final, no início dos anos 80 depois de Cristo, precisamente ano 81, João, que é o último dos apóstolos, é o único que está vivo nesse período, todos os demais já têm sido assassinados, crucificados, transpassados com lanças, com espada, e só João está vivo dos apóstolos. Ele é o remanescente dos apóstolos. E naquele ano ele é preso na ilha de Patmos por dois motivos. Um porque pregava a palavra de Deus e o outro porque dava testemunho de Jesus Cristo. Esses foram os dois motivos de João ser lançado na ilha de Patmos. E ele é preso pelo imperador Domiciano. Há quem diga que Domiciano era pior do que o Tito, né, no seu braço de ferro de governar imperadores de Roma. Na ilha de Patmos, João tem uma revelação do Senhor. A Bíblia vai dizer para nós que é no dia do Senhor, provavelmente num domingo, porque desde a ressurreição de Cristo, que o dia do Senhor passou a ser conhecido como domingo, o dia em que ele ressuscitou, não é isso? E a revelação que lhe é dada é com relação às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, certo? A igreja que está em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois do capítulo 4, ele trata outros assuntos da revelação com João, mas o capítulo 1, capítulo 2 e 3 vai falar sobre essas 7 igrejas, ou vai falar para estas 7 igrejas que estão na Ásia. Ele vê o Senhor no meio de 7 castiçais, Apocalipse capítulo 1, versículo 13, aí se você vê aí no texto, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Por que eu estou lendo este versículo? Porque o versículo diz que o Senhor Jesus, quando João o vê, ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. Glórias ao nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Quando a gente lê Apocalipse 2 e 1, ele agora vê que o Senhor anda no meio dos 7 castiçais. Apocalipse 2 e 1 está escrito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais aqui, irmãos, eles representam as 7 igrejas da Ásia. Versículo 20 do capítulo 1 nos dá essa informação. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apresentada a revelação, apresentada o significado das 7 revelação. O que nos chama a atenção é que, como
que Jesus está fiscalizando e observando a igreja. Perceba que ele está no meio da igreja, e além dele estar no meio da igreja, ele passeia na igreja, dando-nos uma ideia que ele está observando o comportamento e a situação de cada uma dessas igrejas. Como que ele dá o diagnóstico de cada uma dessas igrejas? É interessante. Nós separamos aqui alguns pontos, e a gente vai passando aqui para os irmãos, e ele faz 4 diagnósticos da igreja, ou o diagnóstico dele tem 4 pontos. Quantos pontos? Isso, para você ficar acordadozinho aí, não cochilar enquanto eu prego, tá bom? Eu vou ficar acordando vocês assim. Primeiro, ele faz elogio a todas as igrejas. O primeiro diagnóstico dele é o lado bom da igreja, o lado que a igreja pode ser elogiada. O segundo diagnóstico, a segunda parte do diagnóstico, ele faz uma crítica à igreja pelo que ela não está fazendo ou pelo que ela está fazendo de errado. Vamos aprender um negócio aqui bem rapidinho. O mesmo Jesus que elogia é o mesmo que vai criticar e reprovar quando erramos contra ele. Se você fizer o que agrada a ele, ele vai olhar para você e vai dizer: valeu, servo bom e fiel. Se você fizer o que não agrada a ele vai dizer: servo mau. Preste atenção, não gostei dessa atitude aí não, te ajeita. Lembra com Pedro o que é que ele fez com Pedro? Quando Pedro revela quem ele é, quando ele pergunta: o que é que o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, não é isso? Profeta das lágrimas, o profeta que faz descer fogo do céu, o que anuncia as boas novas, não é isso? Ele apresenta ele, quando termina ele diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, Deus diz a Pedro, e Pedro verbaliza, não é isso? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Que elogio, não é não? Porque não revelaste a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Isso é um elogio. Momentos seguintes, Jesus começa a falar sobre a morte que ele teria que morrer, a crucificação. Aí Pedro se incomodou com aquilo e disse: longe de ti que aconteça isso. Aí ele olha para Pedro e diz: por que dissesse isso agora? O grifo é meu, né? Para trás de mim, Satanás. Quer dizer, aquele que ele acabou de dizer, bem-aventurado Simão Barjona, agora ele está dizendo: por que estás emprestando tua boca ao diabo? Para tentar me tirar da missão que eu vim fazer na terra, que é morrer na cruz. Então o mesmo Jesus que te aprova hoje, é o mesmo Jesus que pode nos reprovar daqui a pouco. O que vai fazer a atitude dele, o diagnóstico dele para conosco, é como nós nos comportamos. Por isso que devemos ser santos hoje, menos do que fomos mais do que fomos ontem e menos do que seremos amanhã, para sempre agradar a ele e ele não nos reprovar, para a glória do Senhor. Amém? Terceiro ponto do diagnóstico dele é que ele dá um conselho. Ele aconselha as igrejas. Para que ele aconselha, irmão? Para que não seja preciso ele trazer a correção ou a punição. Muitas vezes Jesus nos adverte antes da coisa acontecer, que é para que ele não precise nos punir, porque ele é justo. Quem concorda que ele é justo? Quem concorda, diga amém aí. Ele é justo, ele não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Então, ele nos aconselha, ele dá o aconselhamento para que nós não venhamos sofrer a correção ou a punição. E o quarto ponto é exatamente a advertência que ele dá à igreja, dizendo o seguinte: para não precisar punir a igreja, para que ele não precise punir os membros e congregados daquela igreja. Tá bom? Quando a gente vê isso, a igreja em Pérgamo não é
diferente. Ele elogia a igreja de Pérgamo, versículo 13, é isso, ele diz: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Amém? Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele dá um elogio, mesmo sofrendo as perseguições aí, mesmo o meu servo, líder da igreja, o pastor Antipas, sendo morto, vocês guardaram o meu nome e não negaram a fé. Isso é elogio. Glórias a Deus. Em seguida, ele faz uma crítica, e uma crítica em dose dupla. Versículo 14 e 15, ele vai reclamar com a igreja, ele vai reprovar a igreja, porque dentro da igreja de Pérgamo tem os que aceitam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Daqui a pouco a gente fala sobre essas duas doutrinas desses dois homens aí, tá ok? Mas ele reprova aqueles que concordam, aqueles que toleram, aqueles que aceitam as doutrinas desses dois homens. Terceiro, ele dá um aconselhamento, versículo 16, que eu li com vocês, a parte A. Qual é o aconselhamento que ele diz? Arrepende-te. Por que ele faz isso? Porque logo em seguida ele faz uma promessa. Ele dá a advertência da punição, você vê exatamente no final do versículo, quando ele diz: em breve virei, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Isso é punição. Isso é correção. E no versículo 17 ele faz 3 promessas à igreja de Pérgamo. Recompensa para aqueles que atenderem o seu conselho e entrar por esse caminho. Eu vou pregar aqui hoje à noite, pastor Pedro, me permita botar esse tema, não é isso? Restauração através da igreja de Pérgamo. Ele quer restaurar a igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos entender isso, irmãos, a palavra Pérgamo significa casado, certo? Aquele que é casado ou casado. Casamento fala de quê? Compromisso, fidelidade. O que é que ele está dizendo com Pérgamo? Vocês têm um compromisso comigo. Vocês precisam ser fiéis a mim. Quando a gente vê a igreja como noiva, Paulo fala de 3 coisas interessantes sobre a noiva. Ele diz que a noiva precisa ser santa, a noiva precisa ser pura e a noiva precisa ser incontaminada. Vou repetir para você memorizar. Ser santa, aquela que anda em santidade. Levítico fala isso, Moisés escrevendo, Pedro também repete o mesmo versículo dizendo: sede santos, porque o vosso Senhor é santo. Por isso sede santo. Glórias ao Senhor. Ser pura, aquela que não tem mancha, aquela que as suas vestes continuam alvas. Lembra de Eclesiastes, não é isso? Que o óleo esteja sempre sobre a sua cabeça e as suas vestes sejam brancas como a alva. Quem diz glória? E incontaminada, que não se contamina. Pode acontecer o que acontecer aí no mundo, a igreja não se contamina com as coisas do mundo, nem deixa se contaminar internamente. Você vai já entendendo isso aí, a gente vai juntando tudo aqui, vai dando tudo certo para a glória de Deus. Cidade de Pérgamo, ela tem alguns destaques. Ela é a capital da Ásia por aproximadamente 400 anos. É uma cidade que tem um passado glorioso, é isso? Só para os irmãos terem uma ideia, na cidade de Pérgamo, nós temos a segunda maior biblioteca da época, com seus 200 mil livros aproximadamente, perdendo apenas para a biblioteca que havia em
Alexandria, tá bom? Em o nome de Jesus. A cidade de Pérgamo também, com o tempo, ela passou a ser a província de Roma, na Ásia, depois que Seleucida passou o reino para Roma. Então a cidade de Pérgamo ganha esse destaque de ser a província de Roma na Ásia. E por fim, é importante centro cultural. E ainda se destacava-se como centro do paganismo religioso. Então a cidade de Pérgamo, irmãos, ela tinha um destaque entre as 7. E por que ela tem um centro religioso ali? Eu notei aqui bem rapidinho, para a gente dar informação aos irmãos, 5 pontos. Primeiro, ela tem um grande panteão. O que é isso? Altares para vários deuses. Muitos deuses tinham altares ali e muitos deuses recebiam cultos. Deuses com D minúsculo. Tá bom? Segundo, tinha lá o grande templo do deus Zeus, tá certo? E que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ficava na cidade de Pérgamo. Também o culto a Esculápio, o Deus Salvador, o Deus serpente das curas. Hoje a gente tem aquele símbolozinho da serpente, né, aí na área da medicina, surgiu daqui, da cidade de Pérgamo, ok? Porque eles tinham esse Esculápio, que era o Deus que salva, o Deus Salvador. Salvador o quê? Das enfermidades, que curava, que tratava. Ele tinha para mais de 200 seguidores que estudavam com ele, e ele se torna o Deus serpente das curas, tá certo? Até tem um escritor que diz assim: lembra da serpente do Éden, aquela que destrói? Ela agora se apresenta aqui como a que cura. Muito cuidado com as falsidades do diabo, irmãos. Muito cuidado com as multifaces do diabo. Em quarto, o centro asiático do culto ao imperador. O imperador César Augusto. Pérgamo é a primeira cidade a levantar um templo de adoração a um homem que ainda está vivo. Ele não havia morrido, ele está vivo, e Pérgamo levanta um altar de adoração a Augusto César. Para quê? Para que as pessoas adorassem o imperador. Alguns irmãos sabem disso que eu vou dizer aqui, só para relembrar os irmãos. Roma, irmãos, era aberta para a religião. Ela não proibia nação nenhuma que, conquistada por ela, deixasse de adorar os seus deuses. Só que, para que eles adorassem os seus deuses, eles primeiro teriam que honrar e respeitar e adorar o imperador. Era o passaporte para cultuar qualquer deus. Tá bom? Então, todas as nações conquistadas por ela têm isso, com exceção de Israel. Israel não teve esse contrato com Roma. Roma não fez esse contrato com Israel, porque os israelitas só adoravam um único Deus e não se curvava diante de homens. Dá para você glorificar a Deus? Até os mais cruéis homens, ou os homens mais cruéis, respeitam quando a igreja vive nos caminhos do Senhor, ligada com Deus, porque Deus faz com que eles mudem até os estatutos, as leis, para abençoar o povo de Deus, e o povo de Deus não pecar por causa disso. E por último, como diz o texto, ali estava o trono de Satanás. No versículo 13 do texto fala isso, provavelmente se referindo a esse centro de paganismo que existia em Pérgamo. Todo lugar que adora homens ou seres que não seja Deus se torna um trono de Satanás. Quando a adoração é direcionada a outro ser ou a uma outra pessoa que não seja o Deus eterno, é um lugar onde Satanás reina.
onde está um trono satânico, um trono para Satanás. Então havia ali o culto a Zeus, havia o culto a Esculápio e o culto ao imperador Augusto César. Glórias ao nome de Jesus. Agora vamos lá, entendendo essa parte histórica aí da cidade de Pérgamo, a sua importância, vamos falar um pouquinho sobre a igreja que está em Pérgamo. Não é a igreja de Pérgamo. Pérgamo não tem a igreja de Cristo. Pérgamo, ali ficava uma igreja de Cristo, a igreja do Senhor ali, a Assembleia de Deus que está em Lagoa Dantas. A igreja é de Deus, não é de Lagoa Dantas. A igreja está em Lagoa Dantas, mas não é de Lagoa Dantas, é de Deus. Quem diz amém, entende isso? Glórias ao Senhor. Quando a gente lê o texto, a gente vai ver que o Senhor vai falar com o anjo dessa igreja, irmãos, e quando nosso irmão, lembra o nome do varão? Josiel fez a leitura, me veio um negócio bem interessante aqui, simples, mas que me chamou a atenção e eu quero passar para vocês, tá bom? Para a gente que estamos aqui. Quando ele leu, o início do versículo 12 diz assim: e ao anjo da igreja. Percebam que quando ele começa a escrever para a igreja que está em Éfeso, é a primeira. Quando ele vai falar com a segunda igreja, que é Esmirna, a preposição de ligação está ali, ligando o assunto. Foi tudo um atrás do outro assim, não foi? Falou hoje para uma igreja, daqui a não sei quanto tempo falou com outra. Foi tudo na mesma visão. A preposição da ideia que ele terminou de falar sobre a igreja de Éfeso, e a igreja que está em Esmirna, e a igreja que está em Pérgamo. Ele foi tratando os assuntos de igreja por igreja até chegar à igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja mencionada aqui para a glória de Deus. Então, quando ele vai falar com a igreja de Pérgamo, ele fala sobre a resistência da igreja de Pérgamo. É o primeiro ponto que a gente tira aqui para a gente analisar nesta noite, como mensagem de uma igreja que é restaurada como a igreja de Pérgamo. Primeira coisa que ele vai mencionar aqui é a resistência desta igreja. E está exatamente aí no versículo 13 que eu já li com vocês. Por quê? Porque está havendo uma perseguição contra a igreja. Está havendo uma perseguição. E o próprio Jesus Cristo vai dizer para nós dessa perseguição, quando a gente lê o versículo 13, a gente vai precisar ler para ir entendendo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Resistência ao pecado até a morte. Quem é Antipas? Pastor da igreja em Pérgamo. No momento em que ele está conversando com João na ilha de Patmos, falando sobre a igreja de Pérgamo, ela já tem sofrido esse forte embarque, essa forte perseguição, ao ponto do seu líder ser morto por não ceder ao pecado. Tertuliano diz para nós, Tertuliano fala que ele foi colocado dentro de um bezerro de metal e colocado dentro do fogo. Colocaram ele dentro de um bezerro de metal vivo e colocaram ele dentro do fogo, ao ponto de aquecer até ficar vermelho ali, quente, e ele morrer queimado e sufocado dentro daquele bezerro. Os crentes de Pérgamo, vendo isto, não se acovardaram, continuaram resistindo o pecado e não permitiram o pecado entrar na igreja. Eles não se misturaram com o culto ecumênico que acontecia lá em Pérgamo.
culto a Zeus, culto a Augusto César, todo mundo junto, altares para tudo que é Deus. É como quem diz, aqui tem lugar para todos, não tem negócio, não precisa, junta todo mundo e cultua aí, não tem problema algum. Eles resistiram isso, e Jesus está dizendo, enquanto ele está conversando com João, ele diz, sabe quem é Antipas? É minha fiel testemunha. Ele não negou o meu nome. E é para esta igreja que eu estou escrevendo. Por quê? Porque depois que Antipas morre, a igreja resiste por algum tempo, mas agora ela está cedendo, ela começa a ceder às tentações, às propostas de pecado contra ela. Versículo de número 14, vai falar isso para nós aí. Versículo de número 14, vai dizer para nós, e ainda o versículo de número 15, que é onde entra a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Percebam, irmãos, que essa igreja foi perseguida e resistiu. Quando eu estava relendo esse texto, pastor Pinheiro, por diversas vezes para relembrar, escrever alguma coisa, lendo algum comentário, olhando alguma coisa, alguns livros, para preparar essa mensagem para hoje à noite aqui, me veio na mente uma coisa. O diabo perseguiu a igreja e não conseguiu parar ela. Mataram o líder da igreja de Pérgamo e a igreja continuou. Aí o diabo olhou e disse, essa estratégia não deu certo. Eu lembro aí de um pregador que diz, igreja é como um omelete, quanto mais bate, mais cresce. Eu conheço um irmão lá em Cinto Novo que ele diz o seguinte, pastor, sabe quando é que a igreja mais cresce? Quando ela está sendo perseguida. Quando está tudo bem com a igreja, os crentes relaxam. Falta oração, falta doutrina, falta escola bíblica. Então, quando o negócio aperta um pouquinho, aí corre todo mundo para a igreja, todo mundo evangeliza, todo mundo começa a pregar, a igreja cresce, que é uma benção. Parece que tem que estar sempre... Tem que, o irmão está me lembrando, é como pandeiro, tem que estar apanhando para fazer som. Fazer zoada. Não é isso? Parece que tem que ser como pandeiro. Tem que bater nele para poder sair um sonzinho. A igreja parece que ela só desperta quando está acontecendo as perseguições. Já prestou atenção na Bíblia, irmãos, que a igreja sempre se voltava para Deus quando tinha perseguições? Quando afrouxava um pouquinho, a igreja esquecia. O círculo vicioso do livro do Juízes. Constantemente. Então a igreja, ela começa a ceder. Agora é a totalidade da igreja? Não, é uma parte da igreja. E aqui subiu algo ao meu coração muito forte. Quando o diabo diz perseguindo não vai dar certo, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou me infiltrar dentro dela. Eu vou lá para dentro dela. Vou procurar quem me leve lá para dentro dela. Me leve como? Levando as minhas doutrinas, levando os meus ensinamentos, levando as minhas falsas doutrinas, levando os meus falsos ensinamentos, aqueles que vão questionar da sã doutrina, aqueles que a doutrina dá comichão nos ouvidos que não podem mais escutar. Eu tenho que encontrar alguém que faça isso. E na igreja de Pérgamo ele encontrou. Prova isso, pregador. Vou provar. Veja aí, por favor, a expressão, tens lá aqueles. Dá uma olhadinha aí, no versículo 14 e no versículo 15. Tens lá os que? Já prestou atenção? No versículo 14, olha só como ele diz. Mas, umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Percebam que não é a totalidade da igreja. Lá na igreja de Pérgamo, tem alguns que deram ouvido à doutrina de Balaão. Quando a gente lê o versículo 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Lá na igreja de Pérgamo, tem um grupo que aceita a doutrina de Balaão e até defende. Mas também tem um grupo que defende a doutrina dos nicolaítas.
E entre eles tem aqueles que não cedem a essas doutrinas. Mas olha só, aqueles que não cederam ficaram calados. O sucesso dos maus, pastor Pinheiro, é porque os bons se calam. A igreja, ela precisa resistir a essas coisas. A igreja não pode ser tolerante com o pecado, com as falsas doutrinas, com os falsos ensinamentos, com essas inovações que estão inventando por aí. A igreja, como diz o nosso pastor presidente aqui no estado do Rio Grande do Norte, da IADERN e SEMADERN, ele diz: Deus já nos deu um modelo, uma forma, e até hoje tem dado certo nas Assembleias de Deus. Para que mudar? Para que inovar? Uma igreja centenária, que não para de crescer, que não para de ganhar vidas em todos os distritos e municípios do Rio Grande do Norte, tem uma igreja, Assembleia de Deus. A forma que Deus deu para esta igreja tem dado certo até hoje. Para que mudar? Precisamos resistir a essas inovações. A igreja de Pérgamo, uma boa parte não aceitou, mas também não questionou. Ficou em silêncio. E Balaão entrou com a sua doutrina. E qual foi a doutrina de Balaão? Não precisa perseguir eles não. Lembra? O texto diz aí que Balaque, não é isso? Havia contratado ele para fazer Israel tropeçar e ele amaldiçoar. E por 3 vezes ele foi amaldiçoar Israel, subiu no monte, e olhando para o vale e vendo todo Israel, ele estendia as mãos para amaldiçoar, e quando ele abria a boca para amaldiçoar, ele abençoava, ao ponto dele dizer: não tem como amaldiçoar um povo que Deus já abençoou. Você é abençoado por Deus, meu irmão. Tenha medo de olho grande, de inveja. Não, isso não pega na gente, não. Vocês lembram de uma palavrazinha? Joga praga, psica, azar. Isso não pega na gente. Você é abençoado de Deus. Há uma proteção da bênção de Deus sobre a tua vida. Não há, irmãos, dizendo para Israel: contra Israel não vale encantamento. Não, contra o povo de Deus não funciona encantamento, não funciona essas coisas. Há uma proteção de Deus sobre a sua igreja. Então Balaão, entendendo isso, diz: sabe como é que a gente vai fazer? Não vamos perseguir, não vamos tentar amaldiçoar eles, não vamos fazer isso não, que não adianta. Quanto mais faz isso, mais eles crescem. Então vamos fazer o seguinte: vamos se infiltrar lá. Há um escritor que diz para nós o seguinte: não vamos mandar soldados guerrear com eles lá não, os soldadão forte, com espada, com escudo, não. Vamos colocar umas donzelas por lá, umas moças virgens bonitas, e vamos fazer eles tropeçar, vamos fazer eles entrar no jugo desigual, vamos fazer eles casar com as mulheres que não são cristãs, são pagãs. Vamos fazer eles se misturarem. E fazendo eles se misturarem, eles não vão ter como resistir. A grande restauração do templo no tempo de Esdras foi quando ele começou a pregar, e o povo, percebendo a palavra de Deus, que Deus estava usando Esdras, o que é que eles disseram? É de Deus esta palavra, vamos dispensar as nossas mulheres pagãs com os seus filhos e vamos ficar livres novamente, puro, santo, incontaminados. Aí permita aqui, pastor Pinheiro, nos dias de hoje não é diferente. O diabo não persegue o crente. O diabo não está preocupado se nós estamos pregando na igreja. O diabo não está preocupado se a gente está orando na igreja. O diabo sabe que se perseguir, esse povo aí que se ergue. Ele sabe disso. Se tem uma coisa que o diabo não é, tolo. Se tem uma coisa que o diabo não é, irmãos, é ignorante. Ele disse: se eu perseguir esse povo aí, eles vão crescer. Eu vou me infiltrar lá dentro, eu vou fazer com que eles caiam em jugo desigual.
peque. O que é que faz? Jovens, permita aí, o que é que a Bíblia, o que é que Paulo diz? Não é bom que o crente se una com o não crente. Não é bom que a luz se una com as trevas. Isso é julgo desigual. E a gente ouvimos muito isso, pastor Pinheiro, eu ouvi muito isso, que muitos pastores lá na década de 90 diziam para nós nos púlpitos das igrejas. Há muitos irmãos que dizem, não, pastor, eu tenho tudo para ganhar ele para Jesus. As jovens para namorar com o descrente, não, eu vou namorar porque eu quero ganhar ele para Jesus. Ganha primeiro ele, depois você namora. Ganha primeiro ele, depois você namora. Não, namora primeiro para depois ganhar. Aí não ganha, aí noiva, casa, vai para o jogo desigual. Paulo diz, não é bom isso. Não é bom. E ao contrário, às vezes é o rapaz. Mas você já prestou atenção que é 50% a favor e 50% contra? Do jeito que a pessoa, o crente, o jovem crente, a moça crente, o rapaz crente pode ganhar o descrente para Jesus, ele também pode levar ele para o mundo. E diga, nesses 30 e poucos anos, 30 anos de evangelho, né, estamos no ano 2022, completo 30 anos de evangelho esse ano, a maioria que eu vi foi o mundo que venceu. Geralmente foi o mundo que levou o cristão para o mundo, com o jugo desigual. Era uma jovem santa, era uma jovem, uma bênção, era uma jovem de oração, era uma jovem que era uma maravilha na igreja, começou a namorar com descrente, procurou, cadê? Mudou roupa, mudou jeito de ser, começou a faltar culto, começou a ir lá no bailinho, começou a ir lá na festinha, começou lá, cadê? Desviou-se. O jovem era uma bênção, evangelizador, pregador do evangelho, colocou-se em jugo desigual, passou os dias, cadê? Está no mundo. Eu não vou dar aqui uma porcentagem, que eu não tenho essa porcentagem em mãos, mas dos que eu vi, a maioria o mundo levou. Não foi o contrário do crente trazer o descrente para a igreja, foi o descrente arrastar o crente para o mundo, porque a fé foi minada. Foi isso que Balaão incitou. E a igreja em Pérgamo estava agora aceitando isso também. Aceitando, para quê? Para que o mundo entrasse para a igreja. Irmãos, é tão interessante que Balaão fala sobre sedução, seduzir ao pecado. Balaão fala sobre a mistura, e Balaão fala sobre o culto ecumênico, o ecumenismo. Ele fala sobre isso na sua doutrina. Ora, o cristão servia só a Deus, mas o não cristão lá servia a outros deuses, como Zeus, Diana e outros deuses pagãos. Ora, o cristão queria ir para Siló, oferecer o sacrifício anual a Deus, mas o companheiro, a companheira tinha lá o culto ao seu Deus e tinha que ir. Qual foi o mal de Salomão? O grande homem de Deus, que a sua história começa tão linda, tão bonita. Salomão, o que é que você quer que eu te dê? O que você pedir eu vou te dar. Aí Salomão diz para Deus, me dá sabedoria. Qual o objetivo, Salomão? Para governar bem o teu povo. Deus, irmãos, permita essa forte palavra que eu vou dar aqui. Deus se apaixonou por Salomão, com aquela declaração dele. Me dá sabedoria para governar o teu povo. Não é para benefício meu, é para benefício do teu povo. Eu quero sabedoria para saber governar o teu povo. Deus se apaixonou, Deus olhou, ficou tão apaixonado por Salomão que ele disse, eu vou te dar o que tu pediu, Salomão. Mas só porque você pediu isso, eu também vou te dar riqueza, eu também vou te dar livramento dos teus inimigos. Salomão é o único rei de Israel que não guerreia com ninguém. Já prestou atenção? Não tem guerra com Salomão, é só paz. Deus fez prosperar Salomão de uma maneira tremenda. A glória de Salomão era tão grande que quando a rainha chegou e disseram, nem a metade me disseram do que o que os meus olhos veem. Mas qual foi o final de Salomão? As mulheres pagãs contaminaram Salomão.
ele foi seduzido, ele passou a ter misturas, ele começou também, indiretamente, a adorar os deuses pagãos, quando ele autorizava as suas mulheres a fazer isso, o culto aos seus deuses. Tolerou. Tolerância. A igreja de Pérgamo está no caminho de Salomão. Eu não adoro, mas eu permito. Eu não faço, mas o meu filho pode fazer. Que conversa é essa, meu irmão, minha irmã? Acorda. Desperta, igreja. Não, eu não faço isso, mas meu filho faz, não tem problema, ele é jovem, né, irmão? É, pastor, ele é jovem, eu já estou de idade. E ele não é crente, não? E a regra para jovem é diferente para o idoso? Você não quer ver ele indo para o céu? Eu às vezes tenho alguns embargues com algumas irmãs que têm os filhos não crentes. De não, irmão, meu filho é uma bênção. Meu filho é um filho obediente, trabalhador, bem-sucedido financeiramente, bem casado, um bom dono de casa, é uma bênção. Aí eu olho e digo, ele é crente ou está afastado do evangelho, desviado dos caminhos do Senhor? É, pastor, nesses últimos dias, o senhor sabe, né, ele está fraco na fé, nunca mais foi um culto, e ele é bênção, irmã. Desviados do caminho do Senhor, caminhando para o inferno. Dobra o joelho, vai orar, vai jejuar, prega para que ele volte para o caminho. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta eu ser um bom pai de família, um bom chefe de família, ser bem sucedido financeiramente, ministerialmente, profissionalmente e não ter a salvação? Prefiro não ter essas coisas e ter a salvação, porque aqui é passageiro, aqui eu vou me embora nesses dias, e lá é eterno. Então muito cuidado com essas coisas. Não, pastor, meu marido não é crente, é do mesmo jeito, mas é uma benção. Não, irmão, meu marido não é crente, mas é uma benção. Não, irmão, minha esposa não é crente, mas é uma benção. Alguma coisa está errada, irmão. Você está conformado com a situação. A igreja de Pérgamo, uma boa parte, não aceitava a sedução de Balaão, não aceitava a mistura, mas tolerava, ficava em silêncio. Eu não estou fazendo, fique lá. E é o que a gente está ouvindo nesses últimos dias. Não, mexe não, deixa lá, cada um vai dar conta de si a Deus. Já hoje eu escutei um afastado do evangelho dizendo isso para mim lá em Natal. Ah, pastor, a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Eu digo, é verdade. Mas você já prestou atenção que com os pastores é diferente? A ovelha vai dar conta de si mesmo, mas o pastor, além de dar conta dele, dará conta também do rebanho. Por isso que os pastores cobram, por isso que os pastores ensinam, por isso que os pastores trazem a doutrina, que é para que você não se perca, para que nós não venhamos se perder, e lá nós quem tenhamos que dar conta, ou eles tenham que dar conta por nós. Então tenha esse cuidado com a palavra de Deus. Você lembra aqui do pastor Antipas, que morreu, mas não deixou esse pecado entrar na igreja. Ele não deixou a doutrina de Balaão entrar. Disse aqui não dá certo. Ah, então eu vou sair, vou para outro canto. Vá com Deus. Só não posso deixar contaminar a igreja, porque é um pouco de fermento que leveda toda a massa. É uma ovelha que não está de conformidade com a doutrina que começa a semear a falsa doutrina, começa a semear a intriga, começa a semear as coisas que não agradam a Deus. Daqui a pouco já tem um grupinho, aí daquele grupinho já surge outro, daqui a pouco está a igreja dividida, porque não houve uma resistência como era para ter a doutrina falsa. Qual era a doutrina dos nicolaítas? Era interessante. Olha, nós somos livres em Cristo. E se somos livres em Cristo, podemos fazer tudo, até pecar.
Somos livres em Cristo, irmão. Cristo me libertou. Eu não estou mais debaixo da lei. Até pecar eu posso. E sabe qual era o refrão deles, pastor Pinheiro? Quanto mais pecar, maior será a graça dispensada sobre vocês. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então peque muito, porque mais graça vai vir sobre vocês. E parte da igreja em Pérgamo engoliu isso. E parte da igreja de Pérgamo aceitou isso. É isso mesmo, vamos cair na libertinagem, rapaz. Quanto mais a gente pecar, mais graça a gente vai ter sobre nós. Aí Paulo bate com força dizendo: o salário do pecado é a morte. O profeta diz: a alma que pecar, esta morrerá. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado evita das tuas orações chegar nos céus. O pecado contamina o homem pelo interior. Ele é como uma gringuina, como um câncer que atinge o homem do alto da cabeça até a sola do pé. Só o sangue de Jesus para purificar. A ordem é: filhinhos, não pequeis. Quando Jesus, quando trazem aquela mulher do capítulo 8 de João para Jesus, porque foi pega em ato de adultério, mestre, a lei de Moisés manda apedrejar até a morte. E o Senhor, o que é que diz? Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para eles, curvou a cabeça e não disse nada. Passou um bom tempo calado, ele disse: mestre, e aí? O que é que o Senhor diz? Aí Jesus olhou de novo para eles e começou a escrever no chão. Eu não estou interessado em saber o que Jesus escreveu não ali não. Tem alguém que fica querendo adivinhar, quer os mandamentos, quer não sei. A Bíblia não diz, meu irmão. Onde a Bíblia se cala, eu não tenho mais o que falar. A Bíblia só diz que com o dedo ele escrevia no chão, só isso. Não interessa o que ele estava escrevendo, talvez até o nome dele mesmo ali, que sei lá o que é que ele estava escrevendo. Eu lá vou questionar o que a Bíblia não fala. Mas com o tempo eles olham e dizem: mestre, e aí? Aí Jesus olha e diz: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Não é assim, pastor Pedro? Aí ele começa a escrever no chão. Aí a Bíblia diz: do mais velho ao mais novo foram soltando as pedras e se retirando. Jesus confrontou aqueles homens com a vida pecaminosa que eles viviam. Jesus foi lá no consciente deles e disse: analise vocês, e aquele que não tiver pecado, jogue pedra. Saiu um por um, só ficou Jesus e a mulher. Jesus ergue a cabeça e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Aí Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Por que Jesus diz: eu também não te condeno? Porque o evangelista vai dizer: ele não veio ao mundo para julgar o mundo, mas ele veio para que o mundo seja salvo por ele. Aleluia. Aí Jesus diz: eu não te condeno. A mulher se enche de alegria e vai saindo. Quando ela vai saindo, Jesus, é como que eu vejo Jesus dizendo: ei, moça, olha aqui um pouquinho, não vá agora não. Eu ainda tenho uma mensagem. Eu só preguei a primeira parte, falta a segunda. Eu só preguei uma parte do sermão. Eu também não te condeno. Absolvição, perdão, está tudo aí. Mas falta a segunda mensagem. E essa muitos não gostam de escutar não. Porque todos nós gostamos de ouvir: está perdoado, receba perdão, está justificado. Aí Jesus disse: falta outra parte que ninguém gosta de pregar, que ninguém gosta de ouvir. Eu vou dizer para você. Aí a mulher parou, olhou para ele e disse: peca mais não. Vais e não peques mais. Os nicolaítas estão dizendo: pode pecar. Pode pecar. Que quanto mais vocês pecam, maior graça vai ter sobre vocês. E a igreja de Pérgamo aceitou isso. Parte daquela igreja aceita isto. Irmãos, apologia ao pecado dentro da igreja. Diga comigo: misericórdia, Jesus.
apologia dentro da igreja, irmãos, ao pecado. Pecado tem que ser combatido. Pecado tem que ser combatido. Todas as portas têm que ser fechadas para o pecado. Não mexe não, deixa o bichinho, que deixa bichinho que nada, rapaz. Mostra para ele a Bíblia. Mostra para ele que se ele não se arrepender, não terá salvação. Aleluia. É o estado da igreja de Pérgamo. Aí eu concluo aqui. Jesus disse para aquela igreja: arrepende-te. Arrepende-te. O caminho para a restauração daquela igreja. Aleluia. O que é que Jesus está dizendo com essa palavra? Arrepende-te. Primeiro, vigiar em relação ao pecado. Tentado, não cedas. Ninguém aqui evita de ser tentado. Mas sendo tentado, resista. Não ceda. O hino da harpa diz: ceder é pecar. A teologia diz: ceder à tentação é pecar. E o pecado leva à morte. Então o primeiro passo que a igreja de Pérgamo precisava fazer era vigiar em relação ao pecado. A doutrina de Balaão está vindo aí. Bate de frente com ela, resiste ela, não cede não. Manda em nome de Jesus que essa doutrina volte lá para os quintos dos infernos. E quem vem com ela, ou deixa ela lá e se converte, ou vai embora com ela para lá. Aqui não, aqui tem uma doutrina santa. Aqui tem uma doutrina de Cristo. Quando ele disse: filhinhos, não é para pecar não. Vai, não peque mais. Não peque não, porque o que peca morre. A igreja não aceita isto. Então a igreja precisava o quê? Vigiar com relação ao pecado. Segundo, identificar a fonte do pecado. A gente sabe que qual é a fonte principal de pecado, irmãos? O diabo. A fonte principal é discipulado, né? Isso é aula de discipulado. Tentação vem através de quê? Do diabo, do mundo e da própria carne, do próprio homem. As três fontes que a tentação vem. Você precisa resistir ao diabo, você precisa resistir ao mundo e precisa resistir às suas próprias paixões. Paulo diz: aquilo que eu desejo fazer, eu não faço. A carne vai desejar isso, a carne vai desejar o pecado, mas nós precisamos resisti-lo, ou resisti-la. O diabo vai induzir as tentações, mas nós precisamos resisti-lo. E a Bíblia ainda diz: resisti o diabo na fé e ele fugirá de vós. Aleluia. O mundo vai trazer as suas seduções. O mundo vai trazer as suas misturas. Mas o que é que a gente deve fazer com o mundo? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A amizade ao mundo constitui-se inimigo de Deus. Esse é o caminho da restauração. Vigia com relação ao pecado. Identifica a fonte do pecado. Sabe qual era a fonte do pecado em Pérgamo? A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, que introduziram na igreja. O diabo encontrou alguém que cedeu. Me ajuda aí para que ninguém durma aí. Diga para quem está do seu lado: não ceda não, crente. Ceda não. Não ceda. Porta fechada para o pecado. Porta fechada para as tentações. Aqui não, Satanás. Aqui já está preenchido. Aqui já está guardado. Aqui já está moldado. O que eu aprendi, irmãos, na Bíblia. A Bíblia não muda, ela continua. É um livro, irmãos, milenar, que está nas nossas mãos. E a sua doutrina continua a mesma. Aleluia. E ela não tem mudança. Ela não tem inovação. Ela não tem variação. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Em terceiro, resista aos que cedem ao pecado na igreja. A igreja, irmãos,
pastor Pedro, isso aqui é forte. Eu vou fazer como dizem os pregadores de atualidade. É forte demais. Você sabe que eu não tenho esse chagões pregando o evangelho, mas às vezes quando vem na minha cabeça que eu escuto os outros dizendo por aí, eu lembro. É forte isso aqui que eu vou dizer. Pronto, é forte o que eu vou dizer. Alguém cedeu na igreja? Chama a correção. Meu irmão, isso não é prática cristã. Isso não é prática de servo de Deus. Servo de Deus é diferente. Servo de Deus não cede essas coisas. E quem tem que fazer isso? A igreja. A igreja é santa e ela não deixa você se contaminar. A igreja é santa e não aceita o pecado. Não, pode, deixa aí. Aí vai deixando, a raizinha vai se fortalecendo, vai ficando forte, a árvore cresce. Aí daqui a pouco está a árvore lá daquele gigantão. Aí para arrancar dá trabalho. É melhor arrancar enquanto é uma raizinha, enquanto é uma plantinha nova. Porque até com 2 dedinhos, irmão, você vai lá e arranca. Vem até a raiz, não fica nada. Agora se você deixar enraizar, para arrancar dá trabalho. Às vezes até corta a árvore, mas a raiz fica lá. Tempo em tempo brota. Tem que arrancar o mal pela raiz. Pecado tem que ser arrancado pela raiz, para não ter o perigo de brotar de novo e se fortalecer em nosso meio. E quem faz isso é a igreja que resiste ao pecado, é a igreja que quer uma restauração e não aceita. Irmão, mas ali aquela medida está dando certo, está lá num canto, mas a gente já tem o nosso modelo, nós já temos a nossa forma, nós já temos a bússola que Deus nos deu, nós já temos a escritura que o Senhor nos deu. A nossa bússola, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E o que Deus disse que é pecado continua sendo pecado hoje. O que Deus disse que não é próprio para crente continua sendo impróprio para crente hoje. Deus não mudou. Tem uma mensagem minha aqui, pastor, que o pastor Pedro sabe que eu tenho um canalzinho lá no YouTube, não é semelhante ao dele, mas tem um lá pequenininho lá, e lá eu tenho uma mensagem que eu prego exatamente sobre isso. Eu digo o seguinte: olha, Jesus disse que o caminho é estreito e a porta é apertada. O caminho é apertado e a porta é estreita, né? Ele delegou algum homem a enlarguecer esse caminho e a porta? Qual o homem que tem o direito de enlarguecer? Nenhum. Ele disse: é estreito, é apertado, caminho e porta que conduz à salvação. E o outro extremo, ele delegou algum homem para dizer: ei, o caminho já é apertado, a porta é estreita, aperte mais. Ele não deu. Basta andar na medida da Bíblia. Amém? Ajuda aí, prega para quem está do teu lado. Basta andar na medida da Bíblia. Diga aí para quem está do seu lado: ande na medida da Bíblia. 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 Nem santarrão, nem santinho, só santo, tá bom demais. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nem precisa apertar mais. Porque tem alguns tolos por aí que dizem: porque comigo é assim, irmão. Aqui comigo é diferente. Diferente de quê, meu irmão? Está aqui diferente da Bíblia? Vá pela Bíblia, meu filho. E tem outros que deixam frouxo demais. Não, porque se fizer isso, sai. Se fizer isso, a igreja esvazia. Eu tenho me preocupado muito com isso, irmão. De que adianta igrejas cheias e o céu vazio? Deus quer quantidade, mas também quer qualidade. Tem alguém que diz: não fala sobre numerologia, que isso não pode. Que conversa? Até Jesus falou sobre numerologia. Ele queria ver a casa cheia. Ele mandou pregar a todo mundo, a todos os homens, a todas as nações, fazer discípulo de todas as nações. O que é isso? É número. Se fosse resumido, ele tinha deixado só em Jerusalém. Fique em Jerusalém e receba a virtude que vem do alto. E quando vocês forem revestidos, aí vocês vão ser minhas testemunhas só em Jerusalém. Pronto. Vamos fazer o seguinte: sejam minhas testemunhas em Jerusalém. Pode ir até ali na Judéia, até Samaria, pronto, e acaba aí. Só que Israel está bom demais. Mas ele disse assim: ei, sejam minhas testemunhas em Jerusalém.
sejam minhas testemunhas na Judéia, lá em Samaria. Faz o seguinte: rompe fronteira de Israel e vão até os confins da terra, façam discípulos de todas as nações, encham a casa, encham o céu, povoem os céus. Então ele quer numerologia, ele quer número, mas ele quer um número com santidade, com qualidade. Não é de qualquer jeito, pode até vir de qualquer jeito, mas ele é que transforma, ele é que muda, ele é que faz a diferença, ele é que reverte a situação. Aquele que é valentão fica mansinho, que é uma bênção. Aquele que era carnal agora vira irmão santo para a glória de Deus. Aleluia. E eu lindo agora recente, eu aprendi uma coisa interessante, irmãos. A gente chama o povo lá do mundo de carnal, né, pastor Pinheiro? Eles não são carnal não, eles são naturais. Eles são naturais. Carnais é o crente que aceitou e ficou carnal. Era espiritual e ficou carnal. Os carnais estão dentro da igreja. Lá fora estão os naturais. Dentro da igreja tem os espirituais e os carnais, que perdem a espiritualidade. Por que Davi, quando peca e vai louvar a Deus em uma oração, no Salmo 51, ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não deixa eu ficar carnal não, porque se eu ficar carnal piora a situação. Aleluia. Então, resiste aos que cedem ao pecado. Arranca logo pela raiz. E para terminar, que já são 9 horas e alguns minutinhos, oh glória, 9:12, mantenha o compromisso com Cristo. Pode vir quem vier de lá para cá dizendo qualquer coisa, confira pelo que Cristo falou. Permaneça como uma noiva comprometida com Cristo. É o que ele está dizendo à igreja de Pérgamo, que significa casado. Vocês têm um compromisso comigo, vocês precisam ser fiéis a mim, vocês precisam ser santo, puro, incontaminada, fidelidade acima de tudo. Não deixem de jeito nenhum se contaminar, não percam esse compromisso comigo. E se vocês fizerem isso, eu vou restaurar vocês, eu vou renovar vocês, e eu vou aí na igreja e vou com a minha espada combater os que cederam a doutrina de Balaão, e vou combater os que cederam a doutrina dos nicolaítas. E a vocês que não cederam, eu tenho 3 recompensas para vocês. Eu vou dar a vocês que comam do maná escondido. Eu vou dar a vocês uma pedrinha branca, uma pedra branca, e nesta pedra eu ainda vou dar um novo nome a vocês. Eu digo isso para me sentar e devolver a oportunidade a quem de direito. Quando ele disse: ao que vencer, eu darei do maná escondido. Sabe o que é que ele está dizendo, pastor Pinheiro? Vença, pastor Pinheiro, que você vai sentar na mesa da grande ceia. Vença, presbítero, vença, evangelista, vença, igreja, que tem um lugar na mesa da grande ceia para vocês. Aleluia! Vocês terão lugar ao banquete que eu vou dar nos céus. Quem glorifica ele nesta noite? Você já tem lugar reservado na mesa. Você já tem lugar reservado na mesa. Não se contamine, não perca o compromisso com o noivo, que você vai sentar à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aleluia! E darei uma pedra branca. Aleluia! Tipo, eu fui olhar sobre essa pedra branca, irmãos. Um escritor aqui brasileiro, ele fala sobre isso. Ele diz: tem 2 coisas que a gente pode simbolizar essa pedra branca, usando a época que Jesus falou. Uma, que ela se via como de ingresso para se entrar no banquete. Ia ter um banquete na cidade, alguém dava uma pedrinha branca ou uma pedra branca à pessoa convidada, para quando chegasse lá no local do banquete, apresentar a pedra e ter acesso para entrar. A pedra branca dá a ideia de acesso ao banquete. Aí Jesus disse: olha, ao que vencer, eu permito, eu darei que coma do maná.
Glórias a Deus. Aleluia. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido, mas eu também vou dar uma pedrinha branca. O banquete vai ser lá, e para entrar vai ter que ter o ingresso. Vai ter que ter a pedrinha do acesso. Para você entrar, você vai ter que ter a pedrinha branca para entrar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Segundo, essa pedra branca era usada lá nos tribunais para julgar causas. E os juízes que estavam julgando ali, eles julgavam o processo ia acontecendo, e a pessoa ia recebendo pedras em duas cores, ou uma pedra preta ou uma pedra branca. E no final do julgamento de todo o processo, o juiz mandava contar as pedras. Se tivesse mais pedra branca, a pessoa era absolvida, perdoada. Se tivesse mais pedra preta, ela era condenada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Dá para você entender porque Jesus vai nos dar uma pedra branca? Porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Deixa só eu ver quem já recebeu essa pedra branca aqui. Se é verdade, joga essa tua mão para cima, libera o glória que está preso aí na tua garganta e diga no som alto e claro: eu já recebi a pedra branca, eu tenho acesso ao banquete. Então vigia para não perder, vigia para não perder. E por fim ele diz: e nessa pedra branca estará um novo nome, que só sabe quem recebe. Oh, irmãos, mistérios de Deus para conosco é tremendo. Tem coisas que é só você e Deus, não é verdade? Tem coisas que Ele só conversa com você. Tem coisa que Ele só revela para você. Não precisa ninguém saber. Ele diz: olha, quando você chegar lá na portaria para entrar no banquete, você vai apresentar a pedra. Quando você apresentar a pedrinha branca, aí o porteiro vai pegar e vai olhar e vai ver teu nome e vai dizer: pode entrar, é sua mesmo. Porque salvação não tem transferência. Você pode transferir unção, você pode transferir até oração, mas você não consegue transferir salvação. Salvação é individual. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quem diz amém comigo?